Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao especial Informação de segunda-feira. Em muita informação, notícias nacionais e internacionais. É um prazer estar consigo. Muito mais tarde neste programa vamos ter ainda a linha aberta, como é habitual. Temos informação sobre o tempo, ainda sobre o câmbio e outras informações. Mas começamos por falar das autoridades norte-americanas que desclassificaram este domingo um documento do FBI que aborda as suspeitas de implicação do governo saudita nos atentados de 11 de setembro, sem, no entanto, fornecer as provas que esperavam familiares das vítimas. O documento, que data de 4 de abril de 2016 e até agora secreto, descreve os contactos dos terroristas com cidadãos sauditas nos Estados Unidos, mas não contém provas claras de uma eventual implicação do governo de Riad no plano para atacar o país. O relatório de 16 páginas e com vários certos censurados foi desclassificado no âmbito de uma ordem do presidente norte-americano Joe Biden para publicar documentos até agora secretos sobre a investigação do FBI aos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Dos 19 piratas do ar que desviaram os 4 aviões que se despenharam naquele dia, fazendo cerca de 3.000 mortos, 15 eram sauditas. A nota insiste nas ligações entre Omar al-Bawami, presumível agente saudita instalado na Califórnia, e 2 dos piratas do ar, Nawafi al-Azmid e Khalid al-Miadar, aos quais terá fornecido ajuda logística. O documento, baseado em entrevistas realizadas em 2009 e 2015, com uma fonte cuja identidade é mantida em segredo, detalha os contactos e encontros de Omar al-Bawami com Nafar al-Zami e Khalid al-Miadar, ambos chegados à Califórnia no ano de 2000. Mostra ainda ligações mais fortes do que as que se conheciam até agora entre estes 2 homens e Fahad al-Tuma'i, imã conservador de uma mesquita de Los Angeles e diplomata acreditado no consulado saudita no final dos anos 90. Segundo o documento, números de telefone associados à fonte mostram contactos com pessoas que ajudaram Azmi, Khalid, entre os quais Omar al-Bawami e Fahad Tumani, incluindo a própria fonte. Portanto, começa-se a perceber um pouco aquilo que se passou no 11 de setembro de 2001. Em Nova Iorque, o mandato da obrigatoriedade da apresentação de cartão de vacinas em restaurantes, ginásios e outros negócios é a partir de hoje monitorizado. Quem não seguir as regras incorre em multas de perto de $1.000. A obrigatoriedade de apresentação de um cartão de vacinas em estabelecimentos da cidade de Nova Iorque, como restaurantes, teatros e ginásios, será a partir de hoje, segunda-feira, monitorizada, depois de 30 dias onde a medida esteve a ser testada. A partir de hoje, os estabelecimentos que não implementem a medida estarão expostos a multas a partir de $1.000, que podem ser agravadas se o estabelecimento for multado consequentemente. O mandato do Mayor Bill de Blasio, que exige que as empresas peçam aos clientes prova de imunização quando chegam ao estabelecimento, entrou em vigor há semanas, mas só agora será escrutinada pelas autoridades locais. O momento da aplicação deste mandato coincide com o regresso às aulas em Nova Iorque, bem como a reabertura total dos teatros da Broadway, e é vista como uma medida temporária necessária, segundo as autoridades, para garantir a saúde pública. Esta medida vai permitir que todos se sintam seguros, que os empregados se sintam seguros e que os clientes também se sintam seguros, referiu hoje em conferência de imprensa de Blasio. A exigência da comprovação de vacinação é uma das medidas mais agressivas realizadas no último mês para ajudar a conter a disseminação da variante Delta do Covid-19, que levou a picos de casos, hospitalizações e mortes em todo o país. Existem, contudo, exceções à regra. Assim, crianças menores de 12 anos estão isentas dessa medida, bem como atletas e alguns artistas não residentes em Nova Iorque.
O mandato também exclui atividades em igrejas, centros comunitários, prédios ou escritórios, bem como festas em casa e pessoas que se desloquem a restaurantes para o chamado take-out. Falámos na coima de $1000, mas é para a primeira advertência, digamos assim. A segunda vez será a multa de $2000 e as sequentes serão de $5000. Portanto, não vale a pena. Temos connosco hoje o nosso correspondente Carlos Gabriel Abreu, a quem nós pedimos para fazer um balanço do estado da pandemia. Como é que é possível, Carlos, o que se está a passar na Flórida? Neste momento, o que se está a passar aqui é que nós estamos a assistir a uma guerra diária, isto já começa a ser diário, uma própria de uma novela, não é? Uma situação que nós temos a parte do governador, temos várias autoridades aqui de Miami, e eu estou a falar neste caso por Miami, que assistimos portanto, os juízes que retiram as ordens, portanto, retiram as ordens que o governador ordena. Depois assistimos aqui diariamente a uma guerra nesta situação. É assim, eu começo-me a perceber que as pessoas não estão a dar muito ouvidos ao que se passa com o seu governador está aqui a impor. Porque eu ainda ontem reparei e tenho reparado que todas as pessoas que entram aqui no restaurante, todas as pessoas que andam por Miami, está-se a assistir cada vez mais as pessoas usarem máscara. Nós assistimos a relatos que neste momento que estão a morrer pessoas que não estão vacinadas, então as pessoas começam a estar lá, ao lado dos médicos e dos cientistas que acham que as pessoas não são números, e nós notamos que aqui as pessoas estão a ser usadas como números, uma guerra de números, porque vemos os hospitais aqui cheios, os casos a aumentar, e o engraçado é que a maior parte, uma parte, 90 e tal % de pessoas que não estão vacinadas, que estão hospitalizadas, porque no fundo estão hospitalizadas. É uma guerra que é inconcebível. Então, consideras que o que se está a passar é uma questão política? Eu penso que sim, é uma guerra política. Isto advém da administração federal anterior, porque eu não sei qual é as ambições do nosso governador, mas no fundo nós estamos a assistir e eu ponho fora da política disto, porque eu sou uma pessoa que sou residente, eu nem sou americano, nem posso votar, então eu ponho a partidário desta situação. Mas eu vejo que nós não podemos assistimos isto por fora e vemos que isto é uma guerra política entre republicanos e democratas, porque nós assistimos que o presidente Biden dá umas ordens e depois vai o governador retirar essas ordens e que ameaçou multar escolas, quem não usa a máscara, ameaçou as companhias que não seguirem as orientações do governador. Então assistimos, eu hoje assisti a algo que é inédito. Nós antigamente assistíamos que sem máscara não há serviço. Neste momento já estamos aqui médicos em Miami que dizem que sem as pessoas estarem vacinadas não atendem a essas pessoas. Então nós estamos nós estamos a assistir que as pessoas, a comunidade científica começa também a fazer a sua pressão para que as pessoas comecem-se a vacinar, porque é assim, nós temos que ver que ninguém gosta de tomar vacinas, ninguém gosta de tomar medicamentos, ninguém gosta de tomar remédios sem estar doente. Então, nós, quando a comunidade científica dá esta ideia de que nós devemos ser vacinados, nós devemos usar máscara, então nós não temos que dar ouvidos à comunidade científica, não a políticos. E eu sou uma pessoa que sigo mais a comunidade científica que propriamente os políticos, porque os políticos hoje têm uma ideia, amanhã muda de opinião. É verdade. Eu já disse aqui várias vezes, Carlos, neste programa, que parece que nós somos os incultos e os responsáveis pelo surto de Covid-19. E os políticos é que estão certos. Será verdade? Luís, nós temos que assistir, e isto não é daqui, e nós estamos a assistir isto, vem do nosso país também, que os políticos hoje dizem uma coisa, amanhã fazem outra. E andamos sempre nisto.
Então, por isso é que eu anteriormente disse que eu sigo o que a comunidade científica e os médicos me aconselham, não os políticos. Os políticos não são médicos, os políticos não têm eu vejo esta guerra fratricida do nosso governador, eu não compreendo, sinceramente eu não compreendo. Porque se os médicos estão de um lado e temos o Dr. Fauci, que é uma pessoa muito entendida e muito respeitada a nível mundial, parece que isto é uma guerra que nós vimos que o ex-presidente Trump até, no fundo, se calhar perdeu as eleições por isso mesmo, por essas ideias que ele teve, e nós assistimos a um governador a seguir as pisadas do ex-presidente como isto fosse uma religião. Nós não podemos seguir desta maneira. Eu aconselho a toda a gente, vacinem-se, usem máscara. Eu vejo nas escolas, a semana passada houve 3 crianças da escola onde os meus filhos andam que estão internados no Jackson aqui, nos cuidados intensivos. Crianças. Isto antigamente diziam que isto era uma doença de velhos. Isto não é uma doença de velhos. É uma doença, é algo que se está a passar realmente. Há crianças que neste momento estão internadas no Jackson, coisa que não se passava quando esta pandemia começou. E porque isto cada vez vai sendo mais grave e nós vemos um governador parece contra os cientistas, para as pessoas que estudaram para isso. Os médicos não estudaram para ser políticos, estudaram para ser cientistas em relação àquilo que fazem. Então nós temos que no fundo, e nós temos o exemplo do governo português que segue muito o que a comunidade científica em Portugal acha que é o que mais correto. Exatamente. Carlos, muito obrigado pelo teu excelente trabalho. Agora, de uma ponta à outra da América, na Califórnia, o regresso às aulas foi marcado pelo uso obrigatório de máscara. Alguns distritos escolares estão já a exigir um comprovativo de vacinação. O nosso colega Miguel Ávila dá-nos todos os pormenores. Miguel. Aqui na Califórnia, as escolas públicas e privadas já regressaram às aulas presenciais, com o uso de máscaras no interior das salas de aula, mesmo para aqueles que estão vacinados, com maior testagem e vacinação, aumento de circulação de ar no interior das salas e, claro, a lavagem das mãos durante o dia. Continuam a oferecer testagem gratuita nas escolas e, segundo a comunicação divulgada junto dos pais e encarregados de educação, os alunos têm mais hipóteses de contraírem o coronavírus de um adulto em casa do que na escola. Continuam assim a pedir a vacinação de todos os indivíduos a partir dos 12 anos e especialmente uma mensagem dirigida aos adultos. A população da Califórnia, 68%, está totalmente vacinada e mais 10% está parcialmente vacinada. O segundo maior distrito escolar no país, o Distrito Escolar de Los Angeles, já decidiu que todos os alunos terão de apresentar documentação que prove que estão totalmente vacinados até o dia 10 de janeiro de 2022, antes do começo das aulas do semestre da primavera. Se não o fizerem, esses alunos não terão acesso às aulas e terão de ser transferidos para ensino individualizado ou encontrar uma outra opção fora do sistema escolar público. Se esses alunos quiserem participar em atividades extracurriculares ainda este semestre, como desporto, música ou teatro, terão de completar a vacinação até ao próximo dia 31 de outubro. Por enquanto, outros distritos escolares não acompanharam a decisão de Los Angeles. Quanto à eleição para a destituição ou recall do governador Gavin Newsom, as eleições na terça-feira, dia 14, todos os eleitores receberam em casa um boletim de voto com 2 perguntas. A primeira é se deve o governador ser destituído e a segunda é caso seja destituído, ou seja, se a primeira pergunta, o voto sim, seja superior aos 50%, quem deve ser eleito no seu lugar. A lista de candidatos é de 46 nomes, quase todos totalmente desconhecidos dos eleitores, e alguns deles nem se deram ao trabalho de enviarem um único depoimento sobre a razão da candidatura ou sobre as suas posições políticas. Dos 46 candidatos, 9 são democratas, 24 republicanos, 2 verdes, 1 libertarian e 10 independentes. Segundo as mais recentes sondagens, Gavin Newsom lidera o voto não, com a vantagem de 17 pontos. Os candidatos mais votados na segunda pergunta são Larry Elder, o apresentador de rádio conservador republicano, com 28%, Kevin Pafford, analista financeiro, youtuber e democrata, com 6,6%, e Kevin Faulconer,
ex-mayor de San Diego, com 5,2%. Por isso, amanhã à noite, depois de encerrarem as urnas, deve saber-se se Gavin Newsom terminará o seu mandato ou será destituído. Vai acontecer amanhã algo muito especial da Califórnia. Vamos estar atentos à parte política e saber o que se vai passar naquele estado norte-americano. É importante referir que me têm perguntado se o tomar a vacina obrigatória é uma questão que pode ser levada a tribunal ou não. Pois existe uma ordem, portanto, uma lei de 1951 que pode obrigar a população americana na sua totalidade a ser vacinada por constituir um perigo grave para a saúde pública nacional. Isso existe. Portanto, não creio que Joe Biden chegue aí, mas pelo menos essa lei é lei, existe, e portanto poderemos estar sujeitos a ela. Portugal, felizmente, somou nas últimas 24 horas mais 458 novos casos e 5 mortes relacionadas com a Covid-19. De acordo com o relatório da DGS, tanto a incidência como o índice de transmissibilidade desceram e Portugal ultrapassou hoje 1 milhão de recuperados. Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 5 mortes e 458 novas infecções pelo novo coronavírus. Desde o dia 4 de junho que não se registavam tão poucos casos diários, ou seja, há mais de 3 meses. Já os internamentos voltaram a subir um pouco. Nas enfermarias estão hospitalizadas 586 pessoas, mais 17 do que ontem. Já nos cuidados intensivos estão 119 utentes, menos um do que no domingo. Por regiões, Lisboa e Val do Tejo soma 164 casos positivos e uma morte. O Norte conta com 149 infectados e 2 óbitos. O Centro contabiliza 45 infecções e 2 vítimas mortais. O Algarve registra 57 novos casos e o Alentejo conta com 29 contágios. Nos arquipélagos, tanto os Açores como a Madeira reportaram 7 novas infecções. A taxa de incidência é de 214 no continente e de 208,3 a nível nacional. Já o RT, ou índice de transmissibilidade, é de 0,85 a nível nacional e 0,84 no continente. Melhores resultados para Portugal. Esta semana, ou melhor, esta segunda-feira, deixou de ser obrigatório o uso da máscara nas ruas em Portugal. Contudo, a Direção-Geral de Saúde recomenda o seu uso em algumas situações, como aglomerações, quando não é possível manter a distância física, e por pessoas vulneráveis. A maior parte dos portugueses demonstra uma atitude cautelosa e garantem continuar a usar a máscara na rua. Por sua vez, a Associação de Médicos de Saúde Pública defendeu a continuidade do uso de máscara para prevenir a Covid-19 e a gripe e haver um inverno ainda mais controlado. Os protestos continuam em França. França é terra de protestos. Em Paris, milhares de franceses manifestaram-se hoje contra o passe sanitário, entrando mesmo em confronto com as autoridades de segurança. Polícias e manifestantes envolveram-se em confrontos em Paris. Pelo menos 3 membros das forças de segurança ficaram feridos e 85 pessoas foram detidas. Os tumultos ocorreram durante uma manifestação contra o passe sanitário imposto em França pelo governo de Emmanuel Macron. Mais de 120 mil pessoas participaram no sábado em manifestações em várias cidades francesas. O Reino Unido renunciou ao passaporte de vacinação para entrar em estádios e discotecas na Inglaterra. O governo britânico diz considerar o documento supérfluo diante do sucesso da campanha de vacinação contra a Covid-19. Reino Unido põe passaportes Covid na gaveta. O governo britânico decidiu suspender a exigência de comprovativo de vacinação para eventos em recintos fechados, como as discotecas. A medida tinha sido anunciada pelo primeiro-ministro Boris Johnson e deveria entrar em vigor em outubro. Said Javid, o responsável pela pasta da saúde, vem agora dizer que o executivo não vê razões para estar a restringir o acesso a eventos, atendendo à elevada percentagem de vacinados. O ministro admite recuar se o Serviço Nacional de Saúde britânico voltar a estar sobrecarregado. Com diferentes designações e âmbitos, o passaporte é aplicado em vários países da Europa, incluindo Portugal, onde é exigido para a frequência, por exemplo, de restaurantes ao fim de semana. Por sua vez, o Qatar anunciou que vai ajudar o governo talibã. O chefe da diplomacia do Doha foi o político estrangeiro mais importante a ter visitado o Afeganistão desde a tomada de poder pelos talibãs.
Visto como o intermediário privilegiado entre os talibãs e o mundo ocidental, o Qatar é também o primeiro país a estender a mão ao novo governo afegão. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Emirado, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, chegou a Cabul para uma visita que é até agora a mais importante feita por um político estrangeiro, desde que os talibãs assumiram o poder no Afeganistão. O chefe da diplomacia de Doha passou o dia de domingo reunido com o novo governo afegão e pediu aos atores políticos do país que se empenhassem na reconciliação nacional. O regime talibã precisa de aliados políticos, mas sobretudo económicos, com o país a enfrentar uma crise profunda com uma subida no preço dos produtos como combustíveis. Isto apesar das importações de matérias-primas que estavam suspensas terem sido retomadas. Também o sistema de saúde está à beira do colapso, com o setor a enfrentar uma falta de pessoal, já que muitos fugiram do país com a tomada de poder por parte dos talibãs. Nos Estados Unidos foi com emoção que se assistiu à chegada do corpo de uma militar morta no recente atentado terrorista no aeroporto de Cabul. No Afeganistão, as mulheres vão poder ir à escola, mas com múltiplas restrições. Entretanto, a comunidade internacional observa um aumento de violência para oprimir as manifestações contra o regime dos talibãs. As mulheres no Afeganistão podem continuar a estudar em universidades, mas as salas de aula serão segregadas por género e a veste islâmica será obrigatória, segundo uma fonte governamental afegã. O ministro do Ensino Superior do novo governo, Abdul Baqi Haqqani, expôs as novas políticas numa conferência de imprensa em Cabul, dias depois da formação de um executivo exclusivamente masculino. O mundo tem observado de perto para ver até que ponto os talibãs podem agir de forma diferente daquela que exibiram na sua primeira vez no poder, nos finais dos anos 90. Nessa época, as mulheres e as jovens não tiveram acesso à educação e foram excluídas da vida pública. Os talibãs têm tido agora a preocupação de demonstrar que mudaram de atitude, sobretudo em relação às mulheres. No entanto, nos últimos dias, têm recorrido à violência em manifestações em que as mulheres reivindicam direitos iguais aos dos homens. Haqqani sublinhou que os talibãs não querem recuar 20 anos no tempo, mas os hijabs serão obrigatórios, mas não se especificou se tal significa o uso de lenços obrigatórios na cabeça, tapando a cara, referindo ainda que a segregação de género também será aplicada. Não permitiremos que rapazes e raparigas estudem juntos. Haqqani referiu ainda que as disciplinas ensinadas nas universidades também vão ser revistas, mas não avançou com pormenores. Os talibãs, que defendem uma interpretação severa do Islão, baniram a música e a arte no período em que estiveram anteriormente no poder. A prisão de Pulikakri é uma instalação de alta segurança na periferia de Cabul. Uma equipa de reportagem da Euronews teve acesso à prisão numa espécie de visita guiada. Ora veja. Os talibãs lideram o caminho para a prisão Pul-e-Charkhi, uma instalação de alta segurança na periferia de Cabul. Foi utilizada pelos Estados Unidos durante a presença no Afeganistão. Aqui estavam detidos cerca de 2.500 combatentes do grupo jihadista. O complexo era conhecido como Guantánamo. Agora os talibãs são os guardas e convidaram-nos para uma visita guiada. A maioria das celas está vazia. Para estes homens são lugares que lembram a humilhação e a injustiça que sofreram no passado. As condições estavam longe de ser ideais. Descrevem celas superlotadas e usam a palavra repugnante para descrever como os prisioneiros costumavam ser mantidos. Dizem que agora há cerca de 60 prisioneiros neste complexo e que estão a ser tratados de forma justa. Estamos a tentar manter as taxas de criminalidade baixas. As medidas serão anunciadas dentro de uma semana. O diretor da prisão, que diz que pertence aos talibãs desde o início, acaba de ser nomeado para as novas funções. E repete a mensagem que o grupo jihadista tem vindo a transmitir. Tudo está perdoado
e está na hora de um novo capítulo. Não queremos vingança. A amnistia foi anunciada. Todos os afegãos que eram soldados ou polícias foram perdoados. Mas os prisioneiros contam uma história diferente. Neste momento, dizem-nos para entrar na cela. Não sei o que dizer, mas não sei se tenho opção. Tivemos autorização para falar com este habitante de Cabul de 22 anos através de uma porta de metal. Éramos 4, fomos até um hotel, queríamos comprar comida. Cada frango custava 200 afegani e comprámos 2, e pão. O total eram 500 afegani, mas o hotel disse 750. Eu disse que não, porque mais 250, disse que não tinha mais dinheiro e pedi-lhes para ficarem com o meu telefone para que pudesse ir à procura de mais dinheiro. Depois veio o soldado Badri, bateu-nos e trouxe-nos para aqui. Ninguém quer estar numa prisão, não queremos estar aqui mais tempo, queremos estar com as nossas famílias. Não somos criminosos. Eles não têm qualquer prova dos nossos crimes. Cada dia aqui é como um ano. Se algum muçulmano ouvir a minha voz, eu sou inocente e estou aqui. Aceitamos o Emirado Islâmico. Aceitamos o Islão e o Corão. Ninguém vem aqui a perguntar por nós. A família de Mohamed provavelmente não sabe onde ele está e os guardas talibãs não nos disseram por quanto tempo o iriam manter aqui. Enquanto nos escoltavam para fora de Pul-e-Charkhi, falaram de um novo e justo Afeganistão, onde todos são tratados de forma justa. E todos querem saber como será feita a justiça no país. Esta última pergunta da jornalista não terá resposta nos próximos tempos, mas como tiveram a ocasião de verificar, portanto, o Afeganistão terá, claro que uma política diferente daquela que tinha, mas uma política muito parecida como aquela que tinha há 20 anos atrás, ainda que exista uma tentativa e um esforço grande para que os talibãs voltem, de facto, a um regime mais moderno, mais consensual e, sobretudo, mais justo, o que é um pouco difícil. Portugal foi palco da 5ª Conferência Global do Enoturismo da Organização Mundial do Turismo, a primeira desde a pandemia. Atenção que a produção de vinho em Portugal ultrapassou todas as expectativas este ano. As conclusões são de muita esperança. Vinho é sinónimo de alegria, amizade, celebração. Nos últimos tempos tem sido também sinónimo de crescimento no turismo, sobretudo com o setor a recuperar de um dos piores momentos de sempre e com as pessoas a procurar cada vez mais destinos rurais. A Organização Mundial do Turismo escolheu Monsaraz, no Alentejo, para a 5ª Conferência Global do Enoturismo, primeira desde a pandemia. O enoturismo está a tornar-se muito popular. Mais pessoas estão a viajar para descobrir as rotas do vinho e é aqui que criamos novos produtos e novas linhas mestras. Estamos a criar novas tendências e uma delas que começamos a... As tendências de viagem alteraram-se com esta pandemia. Nós hoje em dia, depois destes tempos de confinamento, procuramos espaços abertos, espaços como este, idílicos, como encontramos aqui em Monsaraz, no nosso Alentejo, espaços rurais. E essa tendência de procura penso que irá manter-se, esses novos motivos de procura irão manter-se. E o enoturismo casa muito bem com estes territórios. A recuperação já se faz sentir em países que, além de produtores de vinhos, estão também muito dependentes do turismo. São os casos de Portugal, da Grécia ou Itália, que acolhe a próxima conferência. Contra todas as expectativas, o turismo está a aguentar-se bem. O turismo especializado, como o enoturismo, está a contribuir muito para isso. Falemos de números. Uma propriedade vinícola, uma das mais prestigiadas em Santorini, teve quase 1.200.000 visitantes em 2019. Este ano, apesar da pandemia, teve quase metade desse número.
Já no ano da pandemia, no ano passado, houve um crescimento. Este ano houve um aumento de 17% na procura da gastronomia e do enoturismo. É um setor no qual apostamos muito, mas falta ainda um pouco de organização. Se trabalharmos bem na organização, tanto a nível digital como a promoção e a integração na oferta turística, conseguiremos dar o salto. Pensiamo che con questo possiamo davvero fare salto. Num ponto, todos os intervenientes estão de acordo. Quanto mais cresce o número de turistas, mais crescem as exportações de vinho, sobretudo para os países de onde os visitantes são oriundos. O enoturismo é um turismo completamente diferente, já com muitos seguidores estrangeiros em Portugal. Muita gente fica hospedada nas propriedades no meio dos vinhedos, assiste às vindimas, participa nas vindimas e depois usa as provas de vinho para chegar à conclusão que o vinho português é, de facto, um dos melhores vinhos do mundo. Um tipo de turismo diferente, mas que está a dar muito resultado em Portugal. Portugal, que se despediu este domingo do antigo presidente Jorge Sampaio. Foi decretado luto nacional durante 3 dias, o funeral com honras de Estado foi antecedido por uma homenagem no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. O adeus a Jorge Sampaio, na manhã deste domingo, em Lisboa, ficou marcado pela simplicidade e simbolismo. Portugal prestou homenagem ao antigo presidente com um funeral com honras de Estado. No Mosteiro dos Jerónimos estiveram presentes várias personalidades, como Filipe VI, o rei de Espanha, e o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Os filhos recordaram um pai que não gostava de arrogância e cultivava a humildade. O Presidente da República elogiou a carreira de um homem que amava Portugal sem tentar tornar-se um herói. Amou Portugal nos sem teto, a quem ajudou a dar teto. Nos sem horizonte, a quem ajudou a dar razões de esperança. Amou Portugal na saga do povo timorense, no abraço aos povos vindos de fora, falando português como os moçambicanos acuando os ciclones, ou aprendendo essa fala como os refugiados, estudantes sírios e ainda há dias afegãos. No Mosteiro dos Jerónimos e depois no cemitério do Alto de São João, o cortejo fúnebre do antigo Presidente da República foi acompanhado por aplausos de muitas pessoas. Jorge Sampaio, a última recordação. E agora, se me permitem, vamos ao desporto, porque esta semana foi muito importante e o programa Canto Direto esta semana, com certeza, hoje à noite, às 8h15, vai ser ainda importante, porque houve muitos casos no decorrer desta jornada. O Sporting enviou esta segunda-feira à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol um pedido para a elaboração de um auto de flagrante delito ao defesa Pepe do Futebol Clube do Porto. Fonte do clube disse à Lusa que o pedido foi efetuado com base nas imagens televisivas do lance que envolveu o defesa do Porto e o central Coates do Sporting, na área dos Dragões, aos 32 minutos. O avançado Rochinha, do Vitória de Guimarães, teve alta esta segunda-feira após ter sido transportado para o hospital devido a um choque de cabeça com Alisson Safira, do Belenenses Chade, em jogo da 5ª jornada da Primeira Liga de Futebol. Também foi com uma goleada que Portugal arrancou na participação no Mundial de 2021 de futsal. A equipa das Esquinas dominou a partida praticamente de início ao fim, mas mostrou dificuldades em bater Ancampa, principalmente nos primeiros 20 minutos, o guarda-redes da equipa adversária. Depois disto tudo foi mais fácil e a goleada aconteceu. Portugal venceu por 4-1. E agora vamos para o câmbio, porque há para lá um furacão, uma tempestade tropical para o sul, neste momento a dirigir-se em direção a Memphis, no Tennessee. Começou no Golfo, como é habitual, e chama-se Nicholas. Portanto, isso vai ser importante falar na altura do tempo que vamos ter daqui a pouco. Em relação ao dólar em Portugal e ao real, vamos ter agora a cotação de hoje. 0,8474 para o euro no espaço Schengen, isto na União Europeia e em Portugal também. 1,18 para a venda
O real, por sua vez, no Brasil, 5,22 compra, 0,19 venda. E agora sim, eu falo-lhe desta tempestade tropical chamada Nicholas, que é abrangente, grande, volumosa e que ainda não se sabe se irá passar por esta região, mas para já o seu ângulo de abrangência é enorme e entrou no Golfo e passou para o lado de Memphis, no Tennessee, e caminha por dentro do território americano. Nos próximos dias, pelo menos amanhã ou depois, já poderemos saber se estamos também na rota desta tempestade tropical, já que já começamos a estar habituados a chuva, a chuvada e a muita chuva, como sabem, não é? Portanto, agora vamos saber qual é a previsão do tempo que Catarina Rebimbas esteve a estudar para o dia da manhã. Na meteorologia para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 83 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 89 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 81 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 71 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 78 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 80 graus, Miami com trovoada com 87 graus, Palm Coast com céu parcialmente nublado com 86 graus, Los Angeles com sol com 84 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 65 graus. E são estas as previsões para amanhã, terça-feira. E como nós tínhamos dito há algumas semanas atrás, na previsão do Boletim Meteorológico Nacional, previam-se 10 furacões ou tempestades tropicais para esta época, que termina no final de novembro, 6 furacões de intensidade média e 4 furacões de máxima intensidade. Para já, mais ou menos, estamos a seguir exatamente aquilo que nos davam como certo. E agora vamos fazer uma pequenina pausa para comerciais. Quando regressarmos, vamos para a linha aberta, já a seguir. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Descubra na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviço personalizado e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey. Domingo, dia 26 de setembro, divirta-se no primeiro piquenique do Rádio Clube Português no Costa del Sol, em Union. A festa começa às 10 da manhã e termina às 6 da tarde. O almoço é servido entre o meio-dia e as 5 da tarde. Frango no churrasco, sardinhas assadas, febras, cachorros, hambúrguer, salada e batata frita. Menu infantil, refrigerante, cerveja, vinho, águas minerais e muita alegria. DJ, artistas nacionais e as surpresas que o vão encantar. O piquenique do Rádio Clube Português tem sabor a verão e espera por si. Transmissão em direto do local. Oferta de uma bola de Berlim a cada pessoa. Para reservas e informações, consulte www.tugatickets.com. Marque já para o telefone 973 979 3451. Casa das Natas em Millburn, New Jersey, onde as natas são a rainha da festa. De segunda à sexta-feira, tudo o que é português. Pão com chouriço, merendas com fiambre e queijo português, tostas mistas, salgadinhos, etc. Sexta e sábado, a comidinha caseira com leitão à bairrada, carne assada em forno de lenha, bifanas à portuguesa, picadinho de vitela e muito mais. Estamos fechados ao domingo. Casa das Natas, 348 Millburn Avenue, em Millburn, New Jersey. Bem-vindos ao New Jersey Disc Center. O meu nome é Dr. Cristóvão Oliveira. Eu mais os meus colegas somos especialistas em chiropractic, physical therapy, ortopedia e de dores. O Dr. Christopher Oliveira realiza no seu consultório injeções PRP e de células estaminais, quiriopatia, terapia física, máquina de descompressão da coluna, exercícios com bicicletas e outras formas de você resolver o seu problema de ossos, articulações e dores. Dr. Christopher Oliveira. Escolha o sistema OTT, uma televisão como nunca se viu.
Veja a notícia à medida. As novelas do dia seguinte. O conteúdo exclusivo. Escolha a televisão do futuro e pela inovação. Escolha uma nova forma de ver a SIC Internacional SPT e todos os canais de língua portuguesa. Baixe a aplicação através da caixa Roku e Android e sinta-se em casa. Ligue para 973 344 8888 e fique ligado ao futuro. E já estamos em tempo de linha aberta, já sabe que pode falar connosco através do telefone 973-264-1462 e eu vou aproveitar para lhe recordar o pedido da Maria Aurora, que diz, por favor, baixem a televisão e escutem o Luís. Portanto, agradeço muito à Maria Aurora e também a todos aqueles que nos seguem no Facebook nesta edição da linha aberta. Portanto, não se esqueça, siga mesmo esse conselho, baixe o som da televisão e fale apenas pelo telefone. Portanto, tudo aquilo que tenha para perguntar, estamos perfeitamente à sua disposição. Evidentemente que temos informações que são importantes e que podem ajudá-lo também nas suas dúvidas, não só em termos de ordem jurídica, em termos consulares, em termos de viagens aéreas e em vários outros aspectos que são importantes para as comunidades. Por exemplo, na quarta-feira vamos ter aqui o Dr. Nelson Trezo, que nos vai falar sobre procurações e também sobre testamentos que são feitos nos Estados Unidos. Qual é a sua validade em Portugal? Vai ficar a saber isso e muito mais na próxima quarta-feira. Portanto, já sabe que pode ligar para nós. Em termos de consulares, a última informação que eu obtive, o último pedido em Facebook, foi de uma telespectadora que diz que é pena que só haja marcações para 2024 no Consulado-Geral de Portugal em Newark. Pois assim é, há muita gente com documentação atrasada, mas, como já lhe disse, em situações de urgência, tudo muda de figura e que o Consulado está para ajudar, de facto, aqueles que precisam e poderá encaminhar-se ao Consulado em qualquer dia útil, às 8 da manhã, e aproveitar uma desistência se a houver. Portanto, isto em casos de extrema dificuldade. Em relação a passaportes americanos, também temos a informação de que os atrasos continuam, ainda que com menos intensidade. Portanto, sabemos que os passaportes americanos estão a ser substituídos, portanto, para quem expirou, já com 4 a 8 semanas de tempo. No entanto, se precisar de um passaporte urgente, digamos, de um dia para o outro, o nosso conselho é uma deslocação a Boston, porque temos a informação de que em Boston pode obter um passaporte no próprio dia. Agora, não me pergunta a razão porquê, mas é pelo menos um escritório do Departamento de Estado que está a funcionar em pleno. Em Nova Iorque ainda há dificuldades. Também, isto em relação à renovação de passaportes. Renovações de cartão verde é um pouco mais complicado. Neste momento, 12 a 18 meses para os cartões verdes. A mesma coisa para impressões digitais, com muito mais tempo. E atenção, a relação dos casamentos também é muito complicada, na medida em que há imensos pedidos de pessoas para se deslocarem, portanto, aos conservatórios, portanto, às áreas da imigração, para obterem autorização para residir neste país. No entanto, muito cuidado com isso também. Muito boa noite, em linha aberta, é a primeira chamada da noite. Muito boa noite. Boa noite, Sr. Luís. Olá, como está? Tudo bem? Tudo bem, sim. Estamos bem, muito obrigado. Então. Ok. Em primeiro de tudo, parabéns pelo programa, porque vocês são excelentes mesmo. Muito obrigado, agradeço muito a sua atenção. E então? Então é assim, Sr. Luís, o meu marido tem o cartão verde para antes já há quase 7 meses, ainda não ouvi nada. E ele já está aqui na América há 40 anos. Sim. Pois é, meu caro amigo. A renovação do cartão verde... Você não pode fazer nada, só queria saber se podia dar-me alguma informação do que eu podia fazer. Eu acabei de dizer, a renovação do cartão verde está a ser muito complicada, com muito tempo de espera.
por causa da pandemia. O seu marido está há 40 anos nos Estados Unidos, agora vai precisar de renovar, mas não sei há quanto tempo é que meteu os papéis para a renovação. Há 6 meses. Há 6 meses. Então, eu tenho a certeza absoluta que nos próximos 6 meses, veja bem, vai ter essa resposta. Portanto, olhe que isto está quase a um ano. Portanto, entre 12 meses e 16 meses. Portanto, já lhe disse que é muito complicada esta renovação. E nós temos provas disso, temos colegas nessa situação, e é muito complicado por causa da pandemia. Há muita gente a trabalhar, mas as coisas vão, a partir de agora, entrar nos eixos. Tenho a certeza que esse tempo vai encurtar-se e que o seu marido poderá ter a renovação do cartão em muito menos tempo. E nós esperamos que isso aconteça. Pois, porque eles disseram que já receberam os $500, porque a gente tem que pagar $500 para renovarem. Exatamente. Eu tenho um colega meu que pagou 2 vezes para ter a renovação do cartão e depois devolveram-lhe um pagamento, mas teve também 1 ano e pouco à espera. Mas em plena pandemia, atenção, em plena pandemia. Não acontece agora porque já há muita gente a trabalhar, como sabe, e portanto é natural que o seu marido tenha em pouco tempo uma resposta à renovação do cartão, porque é sempre importante tê-lo em dia, como sabe, não é? Pois, ele estava em dia, mas aí é que educar e nós mandamos-o para dentro. E se calhar queriam ir a Portugal em breve, não é? Não, só para o ano, se Deus quiser. Então para o ano vai ter tempo, com certeza absoluta. Espero que sim. Está bem? Pronto, até o Sr. Luís. Muitíssimo obrigado pela sua amabilidade também. Uma boa noite. Uma boa noite para si também. Muito obrigado. A questão dos cartões verdes é uma questão também complicada, na medida em que há milhões de situações idênticas à desta senhora e do marido, porque os cartões são renováveis, não é? E então 1 ano e meio de espera, a renovação dos cartões sobe, como já lhe disse, para milhões. Portanto, a situação é extremamente complicada. Tão complicada como os passaportes, renovação de passaportes e cartões de cidadão nos consulados de Portugal. Ainda que os cartões de cidadão estejam a ser renovados dentro dos prazos que estão previstos até em muito pouco tempo. Isso em qualquer consulado de Portugal, com algumas exceções, obviamente. Os da costa oeste são os que mais problemas têm, o de Nova Iorque também tem problemas na medida em que não tem pessoal suficiente para poder resolver os problemas de toda uma comunidade do estado de Nova Iorque, mas para já Newark a funcionar muito bem, e para quem reside em Connecticut, o nosso concelho, Consulado Honorário de Portugal em Waterbury, que está pronto também a receber os pedidos das pessoas, sobretudo os residentes no estado de Connecticut. Waterbury fica muito mais perto de Danbury do que propriamente de Dartford, mas funciona e é um excelente consulado, portanto, Waterbury pode ser uma boa ajuda para si. Em relação aos outros consulados honorários, como sabe, tem Tulare, com o nosso querido amigo professor Dr. Dinis Borges, tem também depois de São Francisco, Los Angeles, e depois tem vários consulados honorários espalhados pelo país. Na Flórida, em Palm Coast, tem o nosso amigo João Queimado, que é funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros e que está a fazer um excelente trabalho em Palm Coast, que também já tem novas instalações e atende pessoas, e a situação ali também não é difícil de ser resolvida. Também em Miami, a nova cônsul honorária está apta a poder ajudar naquilo que seja necessário no que diz respeito a informações que sejam úteis para as pessoas, para depois que seja o consulado em Palm Coast a resolver o problema da emissão de documentos. Portanto, está praticamente, em relação ao aparelho burocrático português, tudo a funcionar como se espera, mas com alguns problemas. Em relação aos testes, eu vou voltar aos testes, porque os testes são, de facto, sempre uma pergunta que nos fazem. Hoje recebemos uma pergunta de Newark também. Telespectador vai viajar no domingo, onde e fazer? Portanto, aconselhamos que o antigênio será a maneira mais rápida. Portanto, se quiser pode fazer sexta-feira, se vai viajar no domingo, no Pisca, em Elizabeth, ou em qualquer outro local, por exemplo, aqui na Lafayette Street, no St. James Health Clinic. Pode fazer o PCR também, tem tempo para isso, hoje ainda é segunda-feira, portanto, pode fazer o PCR na sexta-feira, o que é perfeitamente normal.
indicando que vai viajar no domingo. Portanto, já sabe que no sábado muitos laboratórios estão fechados e tem que se informar primeiro se os laboratórios estão abertos para que não seja surpreendido com qualquer atraso no que diz respeito aos testes. Os testes continuam a ser exigidos em Portugal, também continuam a ser exigidos no regresso aos Estados Unidos, ainda que muitas pessoas que geralmente não peçam aqui à entrada nos Estados Unidos se fez teste ou não. Isso acontece, mas que é obrigatório sair de lá com ele, é obrigatório. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Olá, muito boa noite. Olá, boa noite, como está, meu amigo? Bem? Estou bem, meu nome é João Gomes, queria cantar uma cantiga. O senhor vai cantar. Olha, então vamos lá, porque me está a apetecer ouvi-lo cantar. Cante lá. Estão furadas, já estão de moda andar com calças rasgadas. Mas é verdade. Isso acontece muito no Minho, porque o Minho tem muito esse tipo de cantigas brejeiras, não é? O meu amigo é minhoto, é? É minhoto? Então, vou comer a cena agora. Boa noite e obrigado por atender a chamada. Muito obrigado também para si. Felizmente que nós temos sempre alguém alegre que está connosco e que até nos cantam, vejam bem. Já tivemos quem contasse anedotas, o nosso telespectador de carne, e, portanto, nós já sabemos isso. Mas também já tivemos histórias de vida, já tivemos cantigas, esta ainda não tínhamos tido, mas pronto, havia de ser a primeira vez e estamos perfeitamente abertos a tudo aquilo que nos queiram contar. Por cá temos mais uma chamada, vamos saber quem é. Muito boa noite, quem fala? Boa noite, fala Vítor Araújo aqui de Newark. Olá, Sr. Vítor Araújo, é um prazer ouvi-lo. Então? É um prazer ver-te na televisão ao fim de um mês de férias. Férias em Portugal e muito bem passadas, já sei. Mais ou menos. Olha, eu só queria dizer uma coisa. Diz. Para as pessoas que vêm de Portugal para cá, no teste, neste momento as farmácias estão a fazer lá. Claro. Vai-se a uma farmácia e em meia hora eles dão o teste e custa 25 euros. Exatamente. E a pergunta que eu te queria fazer era esta. À entrada nos Estados Unidos pediram-te o teste ou não? Pediram-me o teste e pediram-me a vacina, a coisa da vacina. Sim. Ainda que não seja necessário mostrar o certificado de vacina, na medida que o teste funciona também. Mas eu tenho pessoas que não... Há pessoas que não pedem o teste, curiosamente, disseram ontem, e fiquei muito surpreendido com isso. Desculpa interromper. Diz. É que eles pedem-te ao balcão, quando tu vens a regressar para cá, antes de entrar no avião, eles pedem-te o teste. Sim, claro. Eu digo aqui à chegada, ao aeroporto de Newark, também? Por acaso aqui pediram-me, porque eu tive azar, eu não consegui aterrar em Newark, fui para Boston, pediram-me o teste, pediram-me os papéis do cão que eu levava, pediram-me tudo e mais alguma coisa. O cão não foi vacinado, pois não? Não, o cão tinha as vacinas todas levadas daqui. Claro, as vacinas dele. E isso é importante. Vítor, muito obrigado pela tua informação. Portanto, já sabe, farmácias em Portugal, pode pagar 25 euros. A farmácia onde tiverem, o sítio onde tiverem, vão lá e em meia hora eles dão o teste. Claro, e não tem que pagar os 160 ou 160 euros do teste de PCR. 25 euros. 25 euros, já sabe. E quando chegar lá para andar nos restaurantes, muito obrigado, Vítor, pela informação. Para andar nos restaurantes, já sabe, compra meia dúzia de testes, custa 2 euros e pouco cada um, os chamados testes rápidos, não é este teste que o Vítor Araújo falou, é um teste rápido que se vende nas farmácias e que serve para entrar em restaurantes, discotecas, no caso de ser surpreendido por alguém, alguma autoridade que lhe vá perguntar se o meu amigo está vacinado ou não, então pode fazer o teste no mesmo momento e provar que afinal de contas já não precisa de ser vacinado. Então vamos fazer uma pequenina pausa, regressamos já a seguir depois desta breve mensagem. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento.
Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E é exatamente no Costa del Sol que vai ter lugar o grande arraial do Sport do Rádio Clube Português. Portanto, o piquenique do Rádio Clube vai ser no Costa del Sol, que tem umas instalações fantásticas, adultos $60, crianças 35, mas vai passar um dia muito agradável na nossa companhia. Todos nós vamos estar lá, a emissão será em direto de lá, e depois a Bola de Berlim é de certeza absoluta um ponto importante, porque toda a gente gosta de se lambuzar com as bolas de Berlim. Vamos agora... eu tenho uma informação antes dos parabéns. Portugal recebeu mais 64.500 estrangeiros até agosto. É a grande manchete do Diário de Notícias da manhã. Portanto, já fica a saber isso também. E agora sim, se me permitem, vamos para os parabéns a você. E eu posso dizer que hoje acho que batemos um recorde, porque temos para aqui, creio que 5 aniversários e 5 aniversários de casamento, o que completa 10. Vamos ver. Os nossos parabéns vão para os José Alves, 74 anos, bonita idade, meu amigo. Muitos parabéns. O Vitorino Palmeiro, com 74 anos, à sombra da bananeira. Muitos parabéns, caro amigo. Américo Magalhães, 55 aninhos, é uma bonita idade. Daqui a 5 são 200. Também o Richard Diniz, com 30 anos de idade, bonita idade, ainda um jovem, muitos parabéns, apaga as velas todas. Marisa Oliveira, 30 anos, ou então com 30 anos, ainda tem muito para andar, portanto, muitos parabéns. E temos também gente que cumpre hoje o seu aniversário de casamento, e esses aniversários são sempre importantes. E são 5. Vamos lá ver quem é que bate o recorde hoje. Rosa e João Afonso, 51 anos de matrimónio. Estas as fotografias do casamento e a fotografia do meio já atualizada. Portanto, não mudaram muito. Rosa e João Afonso, parabéns pelos 51 anos de matrimónio. Ana e João Vieira, 50 anos de matrimónio. Portanto, aqui bodas de ouro, já sabe, de fotografias do casamento, há 50 anos, e a fotografia atual de hoje, portanto, com aquele ar de cumplicidade, porque a vida é uma coisa maravilhosa quando travada essa batalha a dois, onde há momentos bons e maus, mas são sempre mais aqueles que são bons. Muitos parabéns, Ana e João Vieira. Natividade e Miguel Pombeiro, mais um aniversário de matrimónio, bodas de ouro. Aqui está a fotografia de casamento e a fotografia atual. O Miguel só perdeu um pouco de cabelo, mas está muito bem, juntamente com a sua caríssima esposa. Muitas felicidades, muitos parabéns para vocês. Agora temos a Albertina e o João da Neves, 62 anos de matrimónio, a caminho das bodas de diamante. Lá está a fotografia do casamento do lado direito e do lado esquerdo, e ali estão eles juntinhos, cabecinha com cabecinha, já numa fotografia muito atual. A Albertina e o João Neves, 62 anos, merecem os nossos parabéns e também votos de continuação de muito mais anos na companhia um do outro. Maria e Jaque Barreira, grande casal amigo, gente dos Arcos de Valdevez, 54 anos de matrimónio. Oh, Jaque, 54 anos, é preciso ter paciência, não é? Mas quando há amor, há tudo. Então a Maria e o Jaque Barreira, com os seus 54 anos de casamento, já passaram as bodas de ouro, mas merecem de facto os nossos parabéns, que tenham um dia muito, muito, muito feliz. E tivemos hoje 74, eu creio que 74 anos de casamento, não foi? 64 anos, portanto, hoje foi o recorde, não há dúvida. Faltam 6 anos para chegar às bodas de diamante, o que é de facto muito agradável. Portanto, nós queremos apenas desejar-lhe a continuação de uma muito boa noite. Não se esqueça,
Amanhã vai estar aqui o Ricky Durães, em nome de toda a equipa que produziu, realizou e apresentou o nosso muito boa noite, mas com o convite para daqui a cerca de 15 minutos estar prontinho para ver e ouvir o Canto Direto, porque hoje isto vai ser bom, isto vai ser mesmo a bater hoje. Portanto, daqui a um quarto de hora o Canto Direto para nós, até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.